Olá, tudo bem? Sou o Thiago Aleluia, professor de Direito Constitucional, seu colega magistrado, e certamente em breve os senhores e senhoras estarão ingressando na nossa linda carreira que é a magistratura. Conte comigo. E hoje nosso tema será Poder Judiciário, né? Continuidade à aula anterior de Poder Judiciário, e é um poder realmente tão fabuloso, né? O poder que eu componho, o Poder Judiciário, e certamente logo logo os senhores e senhoras estarão também compondo esse poder forte na nossa nação, que é o Poder Judiciário. Segue lá em nossas redes, lá segue o Temas, né, Inteligência Jurídica nas redes sociais, me segue também, amigo constitucionalista, e a gente vai debatendo aí as dúvidas que porventura surjam durante as aulas. Falamos sobre STF, falamos sobre STJ, né, e vamos voltar ao STF. Falamos no aula anterior sobre a competência originária do STF. E falamos lá, por exemplo, infrações comuns, né? Quando envolva também infrações comuns envolvendo STF, envolvendo a competência do STJ, falamos também daquela questão, litígio de Estado estrangeiro contra Estado membro, contra a União, contra o município também, algumas coisas de competência do STF e algumas de competência do juiz federal. E agora vamos continuar. Agora vamos falar especificamente de competências recursais. Olha lá no seu material. Vamos comigo, vamos junto. Algumas competências recursais do STF. Primeira lá que vamos discutir é julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão é recorrida. Só aqui um adendo. Hoje, no STF, até para que você conheça, existe o que se chama do Victor. Olha no seu slide aí, Victor. Victor, o que é o Victor? Victor, professor. Victor é um robô. É um robô que é utilizado no STF hoje para julgar os recursos extraordinários. Hoje, os recursos extraordinários, em sua maioria, são julgados através de um robô. É um robô chamado Victor. Esse robô, ele faz a mesma função que um assessor faria, só que um assessor vai fazer mais ou menos em 30 minutos, ele faz essa função em 5 segundos. Então hoje o STF, óbvio que isso não vai cair em prova de concurso, até para fins de conhecimento geral, hoje o STF utiliza um sistema chamado Victor, um robô chamado Victor. Então vamos lá, chegando no recurso extraordinário lá no STF, só vai poder chegar com base em quais fundamentos? Primeiro fundamento, quando contrariar a Constituição. Segundo fundamento, quando declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Terceiro fundamento, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. E o último fundamento, quando julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Olha que diferente, porque a gente estuda a vida inteira que o STF só julga matérias de índole constitucional, mas esse inciso D permite a possibilidade de recurso extraordinário quando julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Um outro requisito, que não está aqui no slide, mas é mais do ponto de vista do processo civil, quando é aviado um recurso extraordinário no STF, é indispensável que se demonstre o que se chama de repercussão geral. Por outro lado, o STJ é o chamado RESP, né? No STJ a gente usa o recurso especial. Então, vamos colocar aqui, até para complementar aqui o slide, né? Escrever aqui de fato, recurso RESP, recurso especial. Quando é que cabe RESP? Quando contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência, quando julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal, ou quando der a lei federal interpretação divergente de que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, se eu tiver divergência sobre a interpretação de uma lei, de um tribunal ou de outra, é possível também, uma das hipóteses em que é possível se aviar RESP, também chamado de recurso especial. Nesse sentido, vamos falar, continuando sobre a competência recursal. O STF e o STJ têm uma competência recursal também muito importante, que é o julgamento de recursos ordinários. O recurso ordinário é um recurso que ele é aviado, interposto junto ao STF ou em algumas situações junto ao STJ. Vamos ver a diferença de um para o outro. Quando é que o STF vai julgar um recurso ordinário? Vamos assim ao seu material. Item A. Quando se tratar de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então, se eu tiver um habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se os tribunais superiores denegarem, olhe bem, tem que ser quando houver denegação. Se houver concessão, não caberia recurso ordinário ao STF. Então, a hipótese da Constituição é denegação, HC, habeas data,
mandado de injunção, mandado de segurança, denegados pelo Tribunal Superior. Se houver denegação do Tribunal Superior, uma forma de levar essa questão para uma instância superior é através do recurso ordinário que será aviado lá no STF. Outra segunda hipótese que o STF também julgará recurso ordinário é uma hipótese que pode cair na sua prova, é uma hipótese diferente, muito diferente, né? É um crime, é um tipo de crime que está em nossas constituições aí ao longo da nossa história. Alguns entendem até que seriam crimes inconstitucionais, que não foram recepcionados pela nossa Constituição, mas está lá, até hoje, na nossa Constituição, e o STF não tem nenhum entendimento contrário a isso aqui, que são chamados crimes políticos. Observe aí no seu material. Os crimes políticos são aqueles crimes previstos na Lei 7.170, que é a Lei de Segurança Nacional. Lá na Lei de Segurança Nacional, há alguns crimes atentatórios à segurança nacional, que são denominados crimes políticos. Se um indivíduo praticar um crime político desse, a competência originária, quem irá julgar esse indivíduo é um juiz de primeiro grau, um juiz federal. Anote aí. O juiz federal é que julga crime político, um juiz de primeiro grau. Só que, se essa sentença, a pessoa que for condenada ou for absolvida, no caso o MPF quiser recorrer, para quem será direcionado esse recurso? Se você não tiver estudado isso que eu vou falar aqui, de forma natural, de forma lógica, de uma sentença de primeiro grau, o recurso, em regra, é para o tribunal de segundo grau. Só que aqui é uma pegadinha constitucional, uma pegadinha constitucional. Qual é a pegadinha constitucional? Esses casos que envolvam crimes políticos, quem julga é o juiz de primeiro grau. Mas o recurso dessa sentença é um recurso ordinário. O indivíduo que tiver uma condenação de uma sentença de crime político, ele, para recorrer, vai ter que entrar com recurso ordinário. E esse recurso ordinário vai para onde? Olha o material aqui, ele vai direto para o STF. Olha que coisa diferente. Pegou aí? Pegou? Interessante, né? Então, com o recurso, olha bem, só aqui um adendo. Quando você passar na sua prova, lembra? O seu professor, Tiago, aleluia. Você vai gritar muito aleluia, você vai gritar muito vitória. Já, já, a vitória está chegando. A vitória está chegando. Em breve eu vou olhar o seu nome lá no Diário Oficial e você será aprovado ou aprovada. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, nos crimes políticos, quando o indivíduo é condenado em primeiro grau, esse recurso vai para o STF, através de um recurso ordinário constitucional. E o STJ? Olha, o STJ, ele vai julgar também algumas hipóteses de recurso ordinário. Primeira hipótese, habeas corpus, em única ou última instância, denegados pelo Tribunal de Justiça ou os tribunais regionais federais. Então, toda vez que houver habeas corpus negados em única ou última instância pelos tribunais de justiça ou pelos TRFs, o recurso vai ser recurso ordinário para o STJ. Não esqueçam, denegados. A segunda hipótese é de mandado de segurança. Quando tiver também mandado de segurança denegados em última instância pelos TJs ou pelo TRF, também será STJ através do recurso ordinário. Então, observe, tanto em um como em outro, STF, STE, STJ, toda vez que houver denegação, não quando houver concessão. Maravilha? Então aqui mais uma vez, STJ, habeas corpus e mandado de segurança denegados, TJs ou TRFs. Aí a grande pergunta, já caiu em prova, STF tem jurisprudência e o SEBRASP adora perguntar, não só gosta de perguntar em prova discursiva, em prova de primeira fase, como também em prova oral. Eu já também tive uma experiência, é importante ressaltar, como elaborador, né, como corretor e aplicador de algumas provas de algumas bancas de concurso. Então, confie no seu professor aqui, eu quero a sua aprovação. Então, vamos lá. Essa decisão do TJ não pode ser uma decisão monocrática. Então, se o relator de mandado de segurança denegar uma liminar, enfim, proferir alguma decisão denegatória, não cabe recurso ordinário. Só vai caber recurso ordinário quando houver uma decisão do tribunal exarada pelos desembargadores, ou seja, tem que ser um acórdão de um órgão fracionário, não pode ser um acórdão monocrático, ou seja, uma decisão monocrática, né? Tem que ser um acórdão, uma decisão de órgão fracionário. Outro detalhe, outra hipótese que cabe recurso ordinário, já falamos. Lembra lá aquela hipótese em que os gringos, né, os estados estrangeiros, organismos internacionais, ajuizaram uma ação contra um município ou pessoa domiciliada no Brasil, de quem é competente, já falamos, juiz o quê? Federal. E aí agora vem a informação complementar.
Quando esse juiz federal ele julga o processo envolvendo Estado estrangeiro contra o município, a pessoa domiciliada no Brasil, a pessoa pode não concordar, a pessoa pode se insurgir e vai ajuizar, né, vai interpor um recurso. E esse recurso vai para onde? Aqui, que é a pegadinha constitucional. Esse recurso, toda vez que tiver uma ação envolvendo Estados estrangeiros, organismos internacionais, contra o município ou pessoa domiciliada no Brasil, desta sentença do juiz federal, qual é o recurso cabível? O recurso cabível seria um recurso ordinário, e esse recurso ordinário vai direto para o STJ. Olha aqui no seu slide, vai para o STJ. Olhem bem, vocês aprenderam duas pegadinhas constitucionais fantásticas, envolvendo crime político, que o recurso ordinário é direto para o STF, envolvendo essa decisão aqui denegatória, viu? Quando houver denegatória, decisão denegatória, tá bom? Deixar bem claro, denegatória, em causas que envolvam Estado estrangeiro, pessoa domiciliada no Brasil ou município. Também quem vai julgar essa decisão vai ser o STJ, através de recurso ordinário. Através de recurso ordinário. Vamos lá. Questão 1. MT foi condenado em primeira instância pela prática de crime político. Contra a referida sentença condenatória é cabível qual recurso? Olha, crime político, juiz de primeiro grau, primeira instância, tranquilamente, juiz federal. E o recurso vai para onde? Lembra da pegadinha constitucional? Recurso vai para onde? Recurso ordinário para o STF. Item, questão 1, item, letra C. Conflito de competência. Inevitavelmente, há conflito de competência em tribunais. Às vezes um tribunal entende que a matéria não é ele que tem que julgar, é um outro tribunal que tem que julgar. Então isso é muito comum, conflito envolvendo tribunais, envolvendo juízes, né? Existe o conflito negativo, quando ninguém quer julgar a causa, não sou eu que julgo, é você que julga, ou não, o tribunal acha que não é ele, manda para o outro. E o conflito positivo, quando mais de um tribunal se acha competente para julgar aquela causa. Óbvio que, em regra, o que acontece mais é o conflito negativo, né? Joga a peteca para lá, joga a peteca para cá, enfim, conflito negativo de competência. Vamos falar aqui quais são as hipóteses e quem vai julgar esses conflitos. Vamos lá, vamos para o seu material aí. É sua Bíblia, é sua bússola, né? É o seu roteiro de aprovação, o seu material. E Deus vai lhe abençoar também. Falando em Bíblia, Deus vai te abençoar também. Vamos lá, conflito de competência. Número 1. Se houver conflito entre juízes de um tribunal, então assim, eu sou juiz de uma comarca, né? Sou juiz aqui no Piauí há 9 anos, sou juiz de uma comarca. Se eu entender que a competência para julgar aquela matéria não é minha, mas é o juiz da comarca ao lado, e eu vou remeter o processo para o juiz da comarca ao lado. Ao receber esse processo, pode ser que o juiz também da comarca ao lado entenda que ele não seja competente para julgar aquela matéria. Então ele vai falar, olha, não sou competente. Ele vai devolver para mim? Não. Às vezes até isso acontece na prática, mas não é o correto, né? Porque ele fica ping-pong, né? Se ele não concordar, ele entender que a competência não é dele, o que ele tem que fazer? Suscitar o conflito. Como é um conflito envolvendo juízes de um mesmo tribunal, quem vai julgar é o próprio tribunal. Juiz de direito, TJ, juiz federal, TRFs. Segunda hipótese. Agora o conflito entre tribunais diferentes. E quando eu digo tribunais diferentes, pode ser qualquer órgão, pode ser o TJ contra um outro juiz de outro estado, pode ser um TRF contra um TRT, enfim. Tem que ter tribunais diferentes. Vou botar um exemplo aqui. Pensa comigo. Um juiz de direito em São Paulo, ele entende que a matéria não é competência dele, ele entende que a matéria, por exemplo, é de competência do juiz de direito do Rio de Janeiro. Como são tribunais diferentes, o juiz do Rio de Janeiro, quando receber aquela matéria, o que ele vai fazer? Se ele entender que não é ele competente, ele vai suscitar o conflito. Como se trata de juiz, de tribunais diferentes, quem vai decidir essa competência vai ser, olha no seu slide, o STJ, vai ser o STJ, né? Tribunais diferentes. Agora, quando envolver conflito, e esse conflito envolver tribunais superiores, então, por exemplo, STJ contra um juiz de direito, um TST contra um juiz federal, ou seja, nesse conflito de um lado tiver algum tribunal superior, pode ser até dos dois lados, mas pelo menos de um lado tiver um tribunal superior, que vai decidir o STF. Acontece muito comigo. Às vezes você pega uma matéria, justiça comum, e eu recebo uma matéria, por exemplo, de uma reclamação trabalhista, né? E às vezes eu percebo que aquela matéria que chegou, melhor, aquele processo que chegou, é um processo oriundo do TST. O TST, o processo tramitou juiz do trabalho, o TRT chegou no TST, o TST falou assim, não, isso aqui não é competência, isso aqui não é justiça do trabalho, isso aqui é justiça comum. Manda lá para o juiz de direito do domicílio lá do reclamante. Por exemplo, quando essa matéria, esse processo chega para mim, às vezes, quando a devida venha, a permícia venha, a ragata máxima venha, às vezes eu percebo que não é minha competência. Foi mandado pelo TST, mas eu entendo que não é minha competência. Como
Nesse caso, eu estou denegando, entendo que também eu não sou competente, como envolve do outro lado o TST, a alternativa que eu tenho é suscitar o conflito, e o conflito vai para onde? Olha no seu slide, para o STF. Se tiver qualquer tribunal superior, vai para o STF. Outra competência importante, olha, todo mundo sabe que com a emenda 45 houve várias mudanças, né, do ponto de vista do Poder Judiciário, né. Eu quero falar aqui de uma mudança muito interessante, é o seguinte, o que é exequatur? Todo mundo sabe o que é carta precatória, quando você tem que intimar, passar um ato processual em outra comarca. E a carta rogatória é quando aquele ato processual tem que ser praticado em outro país. Quando nós recebemos uma carta rogatória para intimar, citar alguém aqui no país, essa carta rogatória necessariamente ela vai para o STJ. Porque o STJ é o órgão que tem que fazer o exequatur. O que é o exequatur? Ele vai analisar os requisitos formais daquela carta rogatória. Ela só vai ser cumprida depois que ele der o devido exequatur. E depois que ele der o devido exequatur da rogatória, ele manda para quem? Porque não é ele que cumpre, não é ele que vai citar a pessoa, não é ele que vai intimar a pessoa, ele cumpre para alguém cumprir o ato processual solicitado. E quem vai cumprir esse ato solicitado, olha no seu slide aí, vai ser o juiz o quê? Federal, que vai ter a competência para executar a carta rogatória depois do exequatur do STJ. Continuando. Sentença estrangeira. Pode ser também que o senhor ou a senhora tenha, fora do país, tenha tido uma sentença estrangeira em seu favor e queira executar essa sentença aqui no Brasil. Para eu executar uma sentença estrangeira aqui no Brasil, necessariamente, primeiro eu tenho que passar pelo STJ, para que o STJ analise também esses requisitos formais, né? Os requisitos contidos na nossa lei de regência, para ver se de fato essa sentença pode ser homologada aqui no Brasil. Só que depois que ele homologa essa sentença, não é ele que executa a sentença, né? Então a competência dele é homologar. Quem vai executar a sentença vai ser, olha para o seu slide, o juiz federal. É importante porque é o seguinte, por muito tempo essa competência era do STF. Então a prova, às vezes, bota lá, compete homologar a sentença estrangeira STF. Já passou, isso está ultrapassado. Hoje em dia, quem compete fazer essa homologação é STJ. Mas quem executa depois da homologação, quem é, pessoal? Juiz federal. Questão 2. Processar e julgar originariamente os conflitos de competência envolvendo TST e outros tribunais superiores. Compete aqui, olha, se eu tenho um conflito entre o TST, olha, teve lá no conflito algum tribunal superior, já foi, não quero nem saber quem está do outro lado. A competência vai ser de quem? STF. Questão 3. O processo e julgamento de carta rogatória após o exequatur, olha bem, o processo de julgamento de carta rogatória após exequatur e da sentença estrangeira após a homologação é de quem? Juiz federal. Porque quem faz o exequatur da rogatória ou da sentença estrangeira, a homologação da sentença estrangeira, é o STJ. Mas depois que ele faz o exequatur da rogatória ou homologa a sentença estrangeira, quem vai executá-la é o juiz federal. Vamos falar um pouco agora da competência da Justiça Federal, Justiça de primeiro grau. Está lá no artigo 109 da Constituição e seus diversos incisos, né? Olha aí no seu material, artigo 109 da Constituição e seus diversos incisos, que a União, melhor, a Justiça Federal irá julgar as causas que envolvam União, entidade autárquica ou empresa pública ou for interessada na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Então, se a causa envolver União, autarquia ou empresa pública, na condição de autora, rés, assistentes ou oponente, essa causa será julgada pela Justiça Federal. Só que tem um detalhe aqui. Observe muito bem aqui, pela leitura literal da Constituição, que ele não engloba a sociedade de economia mista. E se eu tiver um caso envolvendo a sociedade de economia mista, a competência é justiça estadual. Agora, se envolve empresa pública, por exemplo, Caixa Econômica Federal, quem vai julgar é Justiça Federal. Só que ele excepciona, e a prova adora exceção. A exceção é, com exceção, nos casos que envolva falência, olha o seu material, acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Então é o seguinte, se eu tenho uma causa envolvendo um acidente de trabalho, o indivíduo é servidor público do INSS, mas ele se acidentou no trabalho e quer ajuizar uma ação contra o INSS, apesar do INSS ser uma entidade autárquica federal, essa ação não é na Justiça Federal, é na Justiça Estadual. Olha que interessante. Essa ação, olha no seu material, será Justiça Estadual. Agora, se for um acidente qualquer, vai ser Justiça Federal. Mas se for um acidente de trabalho,
a Constituição já excepciona, será a Justiça Estadual. Olha que diferente, né? A possibilidade de demandar um ente federal na Justiça Estadual. Outra causa que é o juiz de primeiro grau, já falamos dessa causa aqui. Os senhores não vão esquecer que é envolvendo o quê? Crime político. O crime político, né, é o juiz de primeiro grau. E o recurso ordinário vai direto para onde? Eu estou ouvindo aqui. STF, muito bem. STF. Outra causa também que é envolvendo a Justiça Federal. Toda vez que houver infrações contra bens, serviços, interesse da União, entidades autárquicas ou empresas públicas, a competência da Justiça Federal. Se o indivíduo assaltar o INSS, assaltar a Caixa Econômica Federal, quem vai julgar esse processo é Justiça Federal, porque é um crime contra patrimônio e bens da União, entidade autárquica ou empresa pública. Tem uma exceção, e a sua prova ocorre de exceção. Qual é a exceção? Excluídas as infrações, excluídas as contravenções penais, também chamado de crime anão. Esse crime anão, as contravenções penais, ainda estão em vigor, né? Alguns entendem até que são inconstitucionais, não foram recepcionadas pela nossa Constituição, mas a regra é que eles existem. Se o indivíduo praticar uma contravenção, a sua prova tiver assim, contravenção penal dentro da Caixa Econômica, não será Justiça Federal, será Justiça o quê? Estadual. Olha aqui no seu slide. Justiça estadual. Porque para ser Justiça Federal, a Constituição fala infrações, com exceção das contravenções. Então, para ser Justiça Federal, tem que ser o quê? Crimes, ou contra a União, autarquia ou empresas públicas. Também é importante ressalvar a competência também da Justiça Militar, né, e da Justiça Eleitoral. Não esqueçam que não envolve sociedade de economia mista, né? A competência é quando envolver União, autarquia ou empresas públicas. Outra competência da Justiça Federal é os crimes contra a organização do trabalho, e bem como os crimes contra o sistema financeiro nacional, os crimes contra a ordem econômica financeira. Exemplo de crime contra a organização do trabalho, trabalho escravo. Então, toda vez que tiver a prática, né, de trabalho análogo a escravo, quem vai julgar esse crime é a Justiça Federal. Outro crime que é a Justiça Federal, crimes praticados a bordo de navios, aeronaves. Se tiver um crime a bordo de um navio, com exceção, claro, se for um navio militar, a competência também será da Justiça Federal. A Constituição tem uma competência importante, chamada competência delegada. Nosso colega que está me assistindo aí, que vai ingressar na magistratura, a depender do Estado que exerça a sua magistratura, exerça a sua prestação jurisdicional, irá perceber que terá muito mais processos de competência delegada, que eu vou falar já, do que processos que realmente fariam parte da sua competência. Esse processo de competência delegada, e está na Constituição essa possibilidade de competência delegada, né, no parágrafo 3º do artigo 109, e o que seria essa competência delegada? A Constituição diz o seguinte, que naqueles processos, olha para mim aqui, naqueles processos que envolvam, olha bem, segurados ou beneficiários da Previdência Social, né, no caso que envolva INSS, né, olha aqui o seu slide, vai dizer o seguinte, ó, serão processados e julgados na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que foram parte a instituição de Previdência Social. Então é o seguinte, olha para cá, se eu tiver uma ação contra o INSS que envolva benefício previdenciário, o beneficiário, o segurado, ele tem duas opções. Ou ele pode ajuizar a ação na Justiça Federal, como manda a Constituição, só que se ele morar numa comarca que não tiver vara federal, isso que é muito comum, principalmente no Norte e Nordeste, né? As comarcas que, em regra, as cidades, em regra, só tem juiz de direito, não tem juiz federal, são poucas cidades que têm juiz federal, ele permite à Constituição que esse indivíduo possa ajuizar a ação previdenciária contra o INSS no juiz da sua cidade, o seu juiz de direito, o juiz estadual. Olha que interessante. Então, por exemplo, na cidade que eu trabalho, cidade pequena, 50 mil habitantes, não tem vara federal. Então, quando o indivíduo quer ajuizar uma ação de aposentadoria, pensão por morte, ele não precisa se deslocar a uma cidade que tem vara federal para ajuizar a ação. Ele pode ajuizar a ação na mesma justiça estadual, ou seja, porque lá eu vou ter uma competência, chamada de competência o quê? Delegada. Agora, em razão disso aí, né, porque, óbvio, eu trabalhei em cidade interior, eu tinha 5 mil processos, 4.500 era previdenciário, por incrível que pareça. Eu julgava mais processos da competência federal do que da competência estadual. Houve agora uma reforma, especificamente da lei infraconstitucional, dizendo o seguinte, ó, que somente poderá ajuizar, mas essa diferenciação não tem na Constituição, tá? Para fim da sua prova, está muito claro, o indivíduo tem opção, ou ele ajuiza na vara federal,
ou ele ajuiza no próprio juiz de direito da sua cidade. Mas a lei infraconstitucional modificou agora, né, esse critério, dizendo o seguinte, que para que eu possa ajuizar na justiça estadual, a vara federal mais próxima tem que ser pelo menos a mais de 70 quilômetros. Se a vara federal tiver a distância de menos de 70 quilômetros, esse indivíduo obrigatoriamente tem que ajuizar na justiça federal, tá certo? Mas essa diferenciação a Constituição não faz, só para fim de conhecimento, né, numa prova até discursiva, até uma prova oral, saber que a legislação infraconstitucional está exigindo agora que para que ajuize na justiça estadual, realmente a vara federal mais próxima tem que ter uma distância de mais de 70 quilômetros. Voltando à competência delegada. Então, a Constituição faz isso pensando no trabalhador. Às vezes um trabalhador rural tem que se deslocar, às vezes uma vara federal, por exemplo, a vara federal mais próxima da minha cidade fica a 130 quilômetros. Às vezes o indivíduo não tem dinheiro, não tem transporte, às vezes todos esses óbitos podem levar ele não querer ajuizar a ação. Então, para facilitar e promover o acesso à justiça, né, esse direito constitucional de acesso à justiça, a Constituição diz o seguinte, olha, se o indivíduo quer ajuizar uma ação envolvendo benefício previdenciário, se a comarca dele não tiver, cidade dele não tiver vara federal, ele pode ajuizar no juiz de direito. Esse juiz de direito, quando está julgando um processo, ele está julgando com competência delegada federal. Tanto é que, da minha sentença proferida nos processos envolvendo benefício previdenciário, o recurso, pergunto a vocês, é para o TJ ou para o TRF? Para o TRF, né? Porque eu estou agindo com competência delegada federal. Então, o recurso dessa sentença de competência delegada será julgado pelo TRF. Questão 4. Linneu é juiz federal, titular de competência mista, e deve decidir acerca de sua competência em relação a 3 processos que lhe foram distribuídos. O primeiro processo trata de causa de ação referente a acidente de trabalho. O segundo, na qual a entidade autárquica figura como ré. O segundo, refere-se à causa entre Estado e estrangeiro contra município. E o terceiro, versa sobre crime contra a organização do trabalho. Com base na Constituição, o Linneu poderá julgar quais causas? Já falamos. Acidente de trabalho, competência, justiça, o quê? Estadual. Então, a primeira, ele não vai poder julgar. A segunda, Estado estrangeiro contra município, quem julga? Juiz federal. Isso é uma pergunta. E o recurso? Vai para onde? Você aprendeu. O recurso ordinário, direto para quem? Para o STJ. E o terceiro, crime contra a organização do trabalho, já falamos também que é competência da Justiça Federal. Então a resposta certa é a letra A, competente para processar e julgar a primeira causa e competente para julgar a segunda e a terceira causa. Justiça Estadual. Vamos lá para o seu material. Justiça Estadual está no artigo 125 da Constituição. Daqui é importante nós ressaltarmos a possibilidade, vamos falar em controle de constitucionalidade, né? A possibilidade de ação interventiva, chamada de representação de inconstitucionalidade, nada mais é do que a ADI estadual. A nossa Constituição permite aqui, deixa bem claro no artigo 125, parágrafo 2º, né? Que cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão, né? Isso aqui é na chamada ADI estadual. Para o terceiro, vai dizer que a lei estadual pode criar, por proposta do Tribunal de Justiça, a justiça militar. Alguns estados têm justiça militar autônoma, assim como o caso de São Paulo, né? Minas Gerais tem Tribunal de Justiça Militar. Parágrafo 4º, boa ponderação, que vai falar o seguinte, que a justiça militar ela vai julgar realmente os militares dos estados, nos crimes militares. Só que tem um detalhe, se houver a prática de crime de competência do júri contra a vítima civil, nesse caso, observe, se houver a prática de crime doloso, né, contra a vida, né, de civil, a competência é do tribunal do júri. A Constituição deixa claro isso aqui, porque poderia a justiça militar tentar puxar essa competência para ela quando envolver militar. Então a Constituição deixa claro, olha, se esse crime praticado por militar envolver competência do júri, envolver civil e competência do júri, né, quem vai julgar é o tribunal do júri, né, não vai competir a justiça militar estadual julgar. Continuando aqui, né, o parágrafo 7º, é uma coisa essencial aqui, elementar, vai dizer que o Tribunal de Justiça vai instalar a justiça itinerante, né, a justiça itinerante é aquela justiça que vai aos bairros, que vai ao interior, através de
a gente leva ônibus, né? E naquele momento ali a gente consegue fazer exame de DNA, faz julgamento de casamentos, divórcios consensuais, faz ali ação de alimentos, enfim. O itinerante é um grande projeto, temos aqui no Piauí, Rio de Janeiro, dentre outros estados aí, em que a justiça vai à população, né? Vai à população. É importante salientar a súmula 702 do STF, que quer dizer o seguinte, que quando envolver prefeitos, é o Tribunal de Justiça que vai julgar o prefeito, só que em crimes comuns que envolvam a competência estadual. Se o prefeito pratica um crime que envolva a competência federal, quem vai julgar é o TRF. Se for envolver competência federal, mas envolver crime eleitoral, quem vai julgar é o TRE. Mas o certo é que quem julga prefeito em crimes é o segundo grau, ou TJ, ou TRF, ou o TRE. Súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes estão em nosso texto constitucional, no artigo 103A da Constituição, e é uma inovação trazida, né, pelas emendas constitucionais ao longo do tempo, permitindo ao STF a edição de uma súmula vinculante, e essa edição dessa súmula vinculante pode ser por ofício, de ofício ou por provocação, e essa edição tem que ser por uma votação forte, né? Uma votação de pelo menos 2/3 dos membros. E o que seria uma súmula vinculante? Nada mais é do que um entendimento no STF, um entendimento jurisprudencial, que o STF prefere consolidar em um verbete. Até porque um verbete é mais fácil o conhecimento para a sociedade do que uma jurisprudência, né? Quem é que lê, quem é que fica entrando no STF para ler informativo do STF? A senhora e a senhora entram porque estão fazendo concurso, mas não é algo do dia a dia, né? Ninguém fica lendo o informativo do STF e do STJ. É muito mais fácil ler uma súmula. Qualquer vadimeco hoje tem uma súmula vinculante. Então o STF, uma forma de dar uma publicidade a um entendimento já consolidado, e às vezes nem tão consolidado, ele prefere transformar aquela jurisprudência em uma súmula. Tem um detalhe, olha no seu material aí. Essa súmula terá um efeito vinculante e vai vincular, né, se for vinculante, aos demais órgãos do judiciário, óbvio, com exceção ao próprio STF, né, o STF pode revisar a súmula, né, vai vincular também a administração pública direta, indireta, em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Quem pode propor a edição dessa súmula? Já iremos ver, né, o rol do artigo 103, né, aqueles mesmos que podem ajuizar a DI, ADC e ADPF, eles podem também propor uma súmula, chegar no STF, vamos fazer uma súmula, propor inclusive a revisão ou cancelamento de uma súmula. Importante salientar que toda vez que houver proposta de edição, olha no seu slide aí, proposta de edição, revisão ou cancelamento de uma súmula, essa proposta não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão. Além dos legitimados, olhe para cá, do artigo 103, que podem propor a súmula vinculante, a lei específica da súmula vinculante, a lei 11.417/06, ela traz também outros legitimados, além daqueles do artigo 103. Quem são? Defensor Público Geral, todo e qualquer tribunal e o município de forma incidental. O município não pode de forma autônoma, mas incidentalmente no processo o município pode solicitar também a proposição da súmula vinculante. Só que essa proposição em maneira incidental, ela também não suspende o processo, tá bom? Não autoriza a suspensão do processo. O Procurador-Geral da República, nos casos em que ele não houver proposto, porque ele pode propor, né? Ele está lá no artigo 103, como um dos legitimados pode propor, ele vai se manifestar previamente sobre todas as edições, revisões e cancelamentos, né? Então, nos casos em que ele mesmo não propor, ele vai ter que oficiar como custos legis toda vez que houver proposição, revisão ou cancelamento. E o amicus curiae? O que é amicus curiae? É o amigo da corte. O amicus curiae, vamos estudar em controle de constitucionalidade, é um amigo da corte que o STF pode utilizar nos casos em que envolve o controle concentrado para obter opiniões de órgãos especializados, né? Então são órgãos que vão ajudar a subsidiar o STF nas causas em que envolvam controle de constitucionalidade. Então, por exemplo, quando nós discutimos lá a possibilidade de abortos de fetos anencéfalos, foi ouvido como amicus curiae, Conselho Federal de Medicina, foi ouvida a Igreja Católica, enfim, são órgãos que foram ouvidos, foram chamados pelo STF para darem a sua opinião técnica para subsidiar a decisão final do STF. Esses órgãos, os amicus curiae, eles também poderão participar, tanto ou ser ouvidos, né, tanto no momento da proposição,
como de revisão, como de cancelamento também de súmulas vinculantes, tá bom? Eles não podem recorrer, né? Se eles forem inadmitidos, eles não podem recorrer. Eles não têm legitimidade recursal esse amicus curiae, mas eles têm uma relevância muito importante nesse processo de controle concentrado, tanto nas ADI, ADC e ADPF, como também na edição, no cancelamento e na revisão das súmulas vinculantes. Esse amicus curiae, né, nada mais é do que materializa, né, aquelas diretrizes trazidas pelo Peter Harberly, né, no seu livro Sociedade Aberta, né, que defende que a Constituição, na verdade, deve ter uma ampla participação de intérpretes, né? Não pode ter não existe um monopólio da interpretação da Constituição apenas pelo judiciário, né? A Constituição deve ser interpretada por várias pessoas, várias instituições que integrem a sociedade. Então, o Peter Harberly defende a sociedade aberta dos intérpretes. Então, como uma forma de concretizar essa sociedade aberta dos intérpretes, foi inserida na nossa legislação a possibilidade do amicus curiae. Eu falei do artigo 103, mas precisamos falar quem são essas pessoas que estão no artigo 103 que podem propor, revisar ou cancelar as súmulas vinculantes. Olha, esses legitimados são os membros legitimados para apresentar ações de controle concentrado, tá? E aqui a dicasinha está no artigo 103, mas tem que trazer uma dica para facilitar o seu aprendizado. Ó, professor, está lá no artigo 103, é um rol extenso, como é que eu faço para memorizar? Vamos lá, uma dica para facilitar a sua memorização. Eu chamo esse rol do artigo 103 do 3-mãe. Olha comigo aqui, ó. 3-mãe. Por quê? Porque nesse rol do artigo 103 vão ter 3 mesas. Quais são as mesas? Assembleia, Câmara e Senado. Vão ter 3 autoridades, né? Mãe, né? Maravilha. E mesas, autoridades, presidente, governador e procurador-geral da República. E teremos 3 o quê? Entidades, OAB, partido político, né? Com representação no Congresso Nacional. Quando falou OAB, falou Confederação, né? Federal da OAB, né? Conselho Federal da OAB. Conselho Federal da OAB. O segundo, partido político com representação no Congresso Nacional. E o terceiro, confederação sindical, uma entidade em classe em âmbito nacional. Então, 3 mães são 3 mesas, 3 autoridades, 3 entidades. Essas autoridades aqui, nessas instituições, podem tanto propor a edição, cancelamento e revisão de súmulas vinculantes, como também as ações em controle concentrado. Na aula de controle de constitucionalidade, vamos ver que essas autoridades aqui, algumas, quando forem ajuizar ações em controle concentrado, algumas precisam provar o que se chama de pertinência temática, ou seja, que de alguma forma aquela ação vai ter um benefício para a categoria que ele representa, ou de alguma forma vai evitar um prejuízo, né, para a categoria ou a instituição que ele representa, e outros podem ajuizar sem ter que provar essa peculiaridade de pertinência temática. Já adiantando aqui o assunto, vamos tratar melhor lá na frente, quem são as autoridades que precisam provar essa pertinência temática? Se você olhar aqui no grupo do 3-mãe, você vai olhar o mais fraquinho de cada grupo, são as autoridades que precisam provar, que se chama de pertinência temática. Quem é o mais fraquinho aqui de cada grupo? Olha bem comigo aqui. Com todo o respeito, né? O mais fraquinho das 3 mesas, Assembleia, Câmara ou Senado, qual é o mais fraquinho? Assembleia, está até grifado. Das 3 autoridades, presidente, governador e PGR, quem é o mais fraquinho? Governador. E das 3 entidades, quem é o mais fraquinho? OAB, né? Confederação Federal da OAB, Partido Político, Confederação Sindical, entidade de classe. Certamente, Confederação Sindical e entidade de classe. Continuando aqui a temática, e quando eu falo súmula vinculante para quem? Quem é que é vinculado nas súmulas? Primeiro, o judiciário. Com exceção, óbvio, já falei, do próprio STF. O STF não se vincula até porque ele pode revisar as súmulas. Segundo, executivo, administração pública direta e indireta. Eu botei aqui o prazo de 30 dias, porque toda vez que a administração pública direta ou indireta praticar um ato violando a súmula vinculante, a administração pública vai ter 30 dias para revogar aquele ato. Se ela não revogar, iremos ver já qual é a consequência disso aqui. Mas, enfim, vai vincular tanto o judiciário quanto o poder executivo. Professor, está faltando uma pessoa aqui, está faltando. Está faltando o nosso órgão aqui no Brasil, que eu já até explanei aqui, que é o órgão que de alguma forma tem uma predominância em nosso. Estou até lembrando aqui de John Locke, né? O John Locke dizia que de alguma forma o poder deliberativo, o poder legislativo deveria ter predominância sobre os demais poderes. A nossa Constituição adotou um sistema de tripartição harmônica, mas de alguma forma a gente vê ao longo da Constituição vários dispositivos que dá, de uma certa forma, uma maior predominância ao poder legislativo. Tanto é que as súmulas vinculantes, elas não vinculam o poder legislativo na função típica de legislar. Também não vinculam o poder executivo na função de editar medidas provisórias. Então, na verdade, o que não é vinculado nas súmulas vinculantes é o poder de legislar, que em regra é do legislativo. Então, se eu tiver uma súmula vinculante, nada impede que o legislativo, no dia seguinte à aprovação da súmula, edite uma lei contra a súmula.
É isso o jogo democrático. A Constituição possibilita que, de fato, o Legislativo não precisa se vincular ao teor das súmulas vinculantes. Às vezes parece um pouco até absurdo, mas aprendam e memorizem, senão vocês vão errar na sua prova, tá bom? Então, súmulas vinculantes não vinculam o poder legislativo. Na verdade, para ficar até mais claro, não vincula a função típica do Legislativo, que é a função de legislar. Mas se por algum motivo houver essa violação da súmula vinculante, o senhor, como prejudicado, o que poderá ser feito? Olha, toda vez que houver uma decisão contrária à súmula vinculante, ou pelo Executivo ou pelo Judiciário, o remédio cabível, o instrumento cabível, ele se chama, olha no seu slide, chama de reclamação constitucional. Se a matéria envolver poder executivo, né, um ato da administração pública, né, se a matéria envolver um ato da administração pública, somente poderá ser ajuizada a reclamação após o esgotamento das vias administrativas. Então, se houver uma matéria envolvendo a administração pública, eu só posso ajuizar a reclamação depois que eu esgotar de forma administrativa. Agora, se não houver matéria envolvendo a administração pública, se for o judiciário, não é necessária esse esgotamento, não é necessário esse esgotamento da via administrativa, tá certo? Então, o remédio é o instrumento, é a reclamação constitucional. Então, se eu profere uma decisão, eu como juiz, profiro uma decisão violando a súmula vinculante, a parte pode ajuizar tranquilamente uma reclamação constitucional. Aonde? O STF. É o STF que vai julgar essa reclamação constitucional. Em quais hipóteses? Toda vez que houver violação à súmula vinculante, eu já acrescento mais aqui. Ou houver violação a entendimento e controle concentrado do STF. ADI, ADC, ADPF. Se tiver uma decisão violando decisões em controle concentrado, as quais todo mundo sabe, vamos estudar ainda, até fixar melhor, tem efeitos erga omnes, né, que vincula a todos. Se houver esta violação, um instrumento cabível para eu cassar essa decisão é chamado de reclamação constitucional. Vamos lá para a questão 5. Vou dizer o seguinte: instituição financeira ajuiza a ação contra o município que possui agências bancárias com vistas a desincumbir do cumprimento de obrigações fixadas em lei municipal. Tendo como base a inconstitucionalidade da lei em questão, que fixa a obrigatoriedade de instituições financeiras instalarem suas agências equipamentos destinados a proporcionar a segurança dos usuários, bem como determinando o tempo máximo de espera na fila para atendimento, sobrevindo decisão judicial contrária a seu interesse, o município propõe, incidentalmente, no curso do processo, ao Supremo a edição de súmula vinculante. Então é o seguinte, há um processo em curso, tá bom? Esse processo discute a inconstitucionalidade de uma lei, que esta lei obriga as instituições financeiras a instalarem em suas agências alguns equipamentos para proporcionar a segurança dos usuários, bem como determina o tempo máximo de espera na fila de seu atendimento. Então, é uma lei municipal e a gente vai estudar, quando falar em organização administrativa, que essa lei é muito comum, né? Lei para obrigar as agências a colocarem, por exemplo, detector de metais e também leis municipais permitindo também a fixação de tempo máximo de um indivíduo para ser atendido em agência bancária, né? Essas leis, em regra, são leis constitucionais. Mas, enfim, o município quer declarar, de alguma forma, inconstitucional essas leis, né? Sobrevindo decisão contrária ao interesse do município, ele propõe, incidentalmente, no curso do processo, ao Supremo Tribunal Federal a edição de súmula vinculante sobre a matéria, no sentido de reconhecer a competência dos municípios para editar leis com esse teor, requerendo que seja determinada a suspensão do feito até decisão do tribunal sobre a edição da súmula vinculante. Então é o seguinte, então tem essa ação da instituição financeira contra o município, né, querendo cassar de alguma forma esta lei que permitiu ao município impor obrigatoriedade de portas eletrônicas, por exemplo, e também a possibilidade do município fixar tempo máximo em espera da fila. Então foi ajuizada essa ação pela instituição financeira contra o município. Incidentalmente no processo, o município pediu ao STF para que o STF fizesse uma súmula vinculante sobre essa matéria. A grande pergunta é o seguinte: o município, que todo mundo sabe, não tem legitimidade para ajuizar a ADI, ADC e ADPF, né? Ele não tem legitimidade para ajuizar ações de controle concentrado em nível federal. Mas, incidentalmente, o município pode propor uma súmula vinculante? Já vimos que sim. Já vimos aqui que sim. Então, a possibilidade, né? Vou montar até um slide aqui para que vocês possam verificar. Aqui o slide anterior. A gente falou aqui que o município, de forma incidental, pode propor a edição de súmula vinculante, a revisão ou seu cancelamento. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta seria a alternativa letra A. Está
legitimado a propor a edição de súmula vinculante, embora, como já salientamos lá anteriormente no slide, essa proposição não autoriza o que é a suspensão do processo, assistindo-lhe razão no mérito quanto à constitucionalidade das exigências estipuladas pela lei municipal. Então, quanto ao mérito, ele já adiantou aqui, é possível sim que o município obrigue a uma agência bancária a colocar a porta giratória, porque isso não tem nada a ver com o direito bancário, tem a ver com a segurança do consumidor, e também é possível que o município também crie uma lei municipal fixando tempo mínimo, tempo máximo de atendimento em banco, né? Também o STF também já declarou ambas as leis constitucionais. A questão aqui fala sobre a possibilidade do município propor súmula vinculante. Já vimos que pode, desde que seja incidental, só que essa proposição não autoriza o quê? A suspensão do processo. Questão 6. O juiz de direito da comarca Alfa proferiu decisão nitidamente contrária à súmula vinculante. À luz da sistemática constitucional, qual é o meio adequado para eu cassar uma sentença que viola a súmula vinculante? Já falamos aqui, é através da quê? Reclamação constitucional. Olha lá no seu slide, reclamação constitucional. E aí, nosso último tema que iremos tratar hoje, Conselho Nacional de Justiça, que está lá no artigo 103b da nossa Constituição. Vamos comigo aqui. Olha para mim. Ô, professor, olha para o slide. Olha lá no slide, primeiro. Vamos lá no slide. Professor, o senhor, uma hora dessa, né? Final da aula de Direito do Poder Judiciário, o senhor me traz Conselho Nacional de Justiça. Qual é a sua proposta, professor? O senhor quer mesmo que eu grave toda essa composição do Conselho Nacional de Justiça? Posso ser sincero contigo? Quero. Por incrível que pareça, em provas da magistratura, principalmente primeira fase, e em examinadoras que exigem literalidade, às vezes exigem do candidato o conhecimento sobre quais são os órgãos que compõem o Conselho Nacional de Justiça. Então, para que não sejam pegos, né, no contrapé, vamos ter que aprender. Mas eu estou aqui para ser um facilitador. Eu vou contar uma história com todo respeito, e uma história que vai facilitar, primeiro, que você entenda qual é a competência do CNJ, e segundo, para que você possa também compreender e conhecer todos os membros que compõem o CNJ. Vamos lá? É o seguinte. Historinha de carnaval. Carnaval agora, passou o carnaval, vamos falar um pouquinho dessa história aqui. Mariazinha. Olha a Mariazinha aí, está no seu slide. Vamos lá para o seu slide, eu vou falando, você vai olhando aí o conteúdo do seu slide. A Mariazinha estava com Ricardão. Só que a Mariazinha, ela tinha namorado. Ela acabou ficando com o Ricardão, enfim, ponderou aí, enfim, resolveu ficar com o Ricardão, o amor falou mais alto, né? E ela acabou ficando com o Ricardão. Só que ela tinha namorado. O namorado dela era o Joãozinho. E hoje em dia, né, com esse negócio de Big Brother, todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem um celular. Esse namoro dela com o Ricardão, né, traindo o seu crush, né, o seu namorado, o Joãozinho, viram. E quem viu? O seu Manuel. O seu Manuel, ele estava com a luneta. Olha a luneta do seu Manuel. Olha o seu Manuel. O chiqueiro. O seu Manuel viu de longe. Olha lá, rapaz, a Mariazinha traindo lá. Coitado, todo respeito ao Joãozinho, né? Coitado do Joãozinho, né? E aí chegou lá pro Joãozinho. Joãozinho, meu Deus do céu, o senhor é corno, Joãozinho, né? Todo respeito aí à sua pessoa. Mariazinha lhe traiu. E aí o Joãozinho ficou assim, olha, eu não vi a traição. Então eu não acredito. Lembra, o Joãozinho é aquele chamado, né, só fim aqui jocoso, aquele chamado corno ateu. Aquele corno que só acredita vendo. Então ele falou, eu não vi, então se eu não vi, eu não tenho como realmente concluir que Mariazinha me traiu. Então a gente conclui, nessa primeira história, que o corno nunca julga. O professor, o que tem a ver? Corno nunca julga. Realmente, o corno nunca julga. E aí a gente vai olhar aqui a primeira peculiaridade aqui, olhando o corno nunca julga, CNJ. Aprendemos a primeira competência do CNJ. Na verdade, aprendemos a primeira característica do que não é competência do CNJ. Ou seja, o CNJ ele não tem função jurisdicional. Apaga aqui para escrever. Ele não tem função jurisdicional.
não tem função jurisdicional. Você vai lembrar lá que o corno nunca julga, CNJ, não tem função que jurisdicional. Professor, você contou toda essa historinha só para dizer que o CNJ tem competência jurisdicional? Poderia dizer só com uma simples frase, eu iria aprender. Talvez não. Porque essa frase corno nunca julga, observe, vocês vão perceber, ela é muito poderosa. Vamos passar para o próximo slide? O corno nunca julga, já a gente vai verificar isso aí, ele não tem, logo, não tem função jurisdicional, lembre disso aí, né? E se ele não tem função jurisdicional, qual é a jurisdição? Na verdade, qual é a competência, qual é a atribuição do CNJ? Então, se ele não tem competência jurisdicional, porque o CNJ é um órgão do judiciário, se ele não tem competência jurisdicional, ou seja, para julgar recurso, julgar apelação, julgar recurso ordinário, recurso extraordinário, qual é a competência dele? A função dele, pessoal, é a função, olhe no seu slide aí, é uma função de FIA. Por que de FIA? Ele tem função disciplinar, tem função de fiscalização e tem função de natureza de cunho administrativo. Então, o CNJ, pessoal, apesar de ser um órgão do judiciário, ele não tem função jurisdicional, o corno nunca julga. A função dele é função disciplinar, função de fiscalizar o judiciário, tanto no seu aspecto de princípio da administração pública, também no seu aspecto financeiro, no seu aspecto funcional, e a função dele também tem um caráter eminentemente o quê? De cunho o quê? Administrativo. Continuando a questão do corno nunca julga. Quer ver aqui a importância dessa frasinha? Vamos ler. Professor, então quais são os componentes do CNJ? Quem são as pessoas que compõem o CNJ? Quem vai responder não sou eu. Quem vai responder, olha para o seu material. Essa frase corno nunca julga. Vamos ver? Vamos lá. Corno nunca julga, para eu entender quantos membros tem um CNJ, a primeira coisa que eu tenho que fazer é contar o número de letras. Se eu contar aqui o número de letras, eu vou perceber que tem quantas letras? 15 letras, meu pessoal. Então, se eu tenho 15 letras, eu tenho quantos membros no CNJ? 15 membros. Beleza, professor. Mas eu quero saber a galera que está lá, a galera que compõe o CNJ. Olha, vamos lá. A galera que compõe o CNJ, eu vou fazer o seguinte, ó. Você vai olhar de novo essa frase corno nunca julga e você vai contar o número de consoantes. Olha, não me diga que o senhor não sabe o que é consoante, o senhor não sabe o que é consoante. Está em sua casa, tá aí, ninguém está vendo, mas se não souber, eu vou te dar uma dica. Consoante é o que não é vogal. E quais são as vogais? A, I, O. Beleza? A, I, O. Então, o que não é vogal é consoante. Então, você vai contar o número de consoantes. Vamos perceber que tem 9 consoantes nessa frase. Então, são quantos membros que representam o judiciário? 9 membros que representam o judiciário. Quem são os membros que representam aqui o Poder Judiciário? Vamos ver aqui. São todos os membros. Então, 9 consoantes equivale a 9 membros dos tribunais. Quais tribunais? Todos, com exceção de quais tribunais? Militares e eleitorais. Tem todo mundo aqui, está no número. Tem membro do STF, membro do STJ, membro do TST, membro do TJ, membro do juiz estadual, um juiz estadual, vai ter membro do TRF, um juiz federal, vai ter membro do TRT e um juiz do trabalho. Então, vou ter um representante de cada tribunal. Quantos tribunais? 9 tribunais, que é o número de consoantes que tem na frase corno nunca julga. Com exceção de quais tribunais? Militares e eleitorais. Beleza, professor. Está faltando gente. O senhor falou 9. Beleza. Está faltando gente. Vamos ver aqui? Se você contar aqui, olhar aqui na sua frase corno nunca julga, vamos perceber que tem 2 letras Cs. Então são 2 o quê? Cidadãos. Então 2 cidadãos, 2 letras C. Está faltando gente. Olha a sua frase. A frase é mágica. 2 letras A. São 2 o quê? 2 advogados. Está faltando mais 2 pessoas. Quem são as pessoas agora? Agora teremos que ser criativos. Olha para mim aqui. Olha, hoje em dia, olha para mim de volta. Hoje em dia, com essa onda de tecnologia, quase a gente não mais escreve, né? Então eu vou escrever aqui, às vezes minha letra fica feia, porque hoje no meu trabalho digita a sentença, despacho, assinatura digital, né? PJE, enfim. Então a gente quase não escreve mais. Mas a gente vai fazer aqui uma escritazinha bacana aqui, ó. Quais são as outras 2 pessoas que estão faltando aqui na composição do CNJ? Se a gente perceber aqui, a gente vai contar, tem 3 letras N aqui, ó. Se você tenta na sua casa pegar 3N e escrever um atrás do outro e passar um traço no meio, olha que confusão. Você vai perceber que, na verdade, vai ter 2 letras M. Se você pegar 3N, olha a loucura. Escrever 3N e passar um traço no meio, vai dar 2 letras M. Se eu tenho 2 letras M, eu tenho quem está faltando aqui, pessoal, quem é? 2 o quê? Membros do Ministério Público.
Olhe bem, essa frase quando nunca julga. Já sabemos que o CNJ não tem competência jurisdicional, sabemos a quantidade de membros que tem no CNJ e sabemos agora qual é a composição do CNJ, só com a frase quando nunca julga. Mas outra pergunta. Beleza, professor. STF, STJ, TST, bacana. Mas é que eu estou vendo aqui que tem TJ, juiz estadual, quero saber quem é que indica, porque tem a indicação, vai indicar, né? Cada órgão vai indicar determinadas pessoas para compor. Olhe bem. O STF, olha aqui comigo aqui no seu slide, ele vai indicar todos os estaduais. Vou até mudar isso aqui. Aqui. O STF ele vai indicar todos os estaduais. Ou seja, o Tribunal de Justiça, né, o juiz estadual é indicado por quem? STF. Já o STJ vai indicar todos os federais. Eu sei quem são os federais? TRF e juiz federal. Ele que vai indicar, o órgão que vai indicar. E o TST vai indicar quem? Os trabalhistas. Então, o membro do TRT e o juiz de trabalho é indicado pelo TST. Quem vai indicar os membros do MP? O Procurador-Geral da República. Quem vai indicar os cidadãos, que eu falei aqui? Um vai ser indicado pela Câmara e outro pelo Senado. E quem vai indicar advogados? Muito claro, Conselho Federal da OAB. Lembre, não é o presidente da OAB que indica, é o Conselho Federal da OAB. Então aqui só para pagar, lembrando aqui, quem indica os estaduais é o STF, quem indica os federais é o STJ, quem indica o TST é os trabalhistas, quem indica o MP é o Procurador-Geral da República, quem indica os cidadãos, um é da Câmara, outro do Senado, e quem indica os advogados, Conselho Federal da OAB. Lembrando, outra coisa, quem vai presidir o STF, melhor, presidir o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é o presidente do STF, é ele que preside o CNJ. Outro detalhe, o CNJ vai ter um corregedor. Quem vai ser o corregedor do CNJ vai ser o ministro do STJ, não é o presidente, vai ser o ministro do STJ, que é aquele que compõe o CNJ. Competência do CNJ, uma das competências, né, vamos ver aqui, por exemplo, de rever de ofício por provocação processos envolvendo juízes ou membros dos tribunais há menos de um ano. Então, se eu tiver um processo que traminou no Tribunal de Justiça envolvendo disciplinar, né, envolvendo juiz, envolvendo membro do tribunal, se esse processo for julgado e o CNJ entender que o julgamento foi equivocado, ele pode, de ofício por provocação, avocar esse processo, desde que esse processo tenha sido julgado há pelo menos um ano, né? menos de um ano. O CNJ também tem competência, olha aqui no seu material, para zelar sobre observância, né, dos princípios que regem a administração pública, receber reclamação contra juiz, contra servidor, quer reclamar de juiz, servidor, pode ser na corregedoria, como também pode ser no próprio CNJ. Não só de servidor do judiciário, como de serviços também notariais. Os atos do CNJ se submetem ao STF, o único órgão que está em hierarquia superior ao CNJ é o próprio STF. Se o CNJ perceber ao final que aquele juiz praticou um crime, né, ao julgar disciplinarmente um juiz ou um servidor, perceber que aquele indivíduo praticou um crime, o CNJ não pode aplicar sanção criminal, né, porque só quem pode fazer isso é órgão de competência jurisdicional. O CNJ, lembra, não tem competência jurisdicional. Então, se ele perceber que houve a prática de algum crime, ele vai remeter o processo, por exemplo, ao Ministério Público, né, ao Ministério Público. O CNJ também não tem competência para rever a atuação jurisdicional dos magistrados. Então, se tiver uma sentença contra uma pessoa, a pessoa não tem que recorrer para o CNJ. Você tem que recorrer para o Tribunal de Justiça, para o STJ, STF. Ele não pode rever atos de competência de prestação jurisdicional. O que pode rever é atos de natureza administrativa. Um exemplo, um juiz fez uma portaria na comarca dizendo que não recebe advogado. O CNJ pode cassar essa portaria. Agora, se for uma decisão judicial em um processo, essa decisão não pode passar pelo crivo do CNJ, né? Porque o CNJ não pode rever prestação, atos jurisdicionais pelo juiz, até porque o juiz tem dependência funcional. O CNJ também, com outra competência, tem poder normativo primário, ou seja, as portarias, né, as resoluções do CNJ têm força de lei, né? O STF, melhor, já tratou desse tema, né? Então, essas portarias, essas resoluções, esses provimentos do CNJ são considerados também atos primários. A jurisprudência, né, falando do CNJ, é importante aqui a gente levar à baila aqui alguns entendimentos importantes. Por exemplo, o CNJ pode atuar mesmo que a corregedoria não tenha investigado o caso ou tenha arquivado a apuração. Então, às vezes, acontecia o seguinte, às vezes, dizia o seguinte, olha, para ir para o CNJ tem que esgotar a esfera da corregedoria. O CNJ já deixou claro isso aí. Tanto que a gente vai ver aqui na jurisprudência abaixo, que a competência do CNJ é autônoma e não subsidiária, tá bem? Não subsidiária. Ela pode também, o indivíduo, ser processado no CNJ, ainda que não tenha sido processado no âmbito da corregedoria local. Continuando, os atos e procedimentos do CNJ estão sujeitos apenas ao controle de
legalidade por parte do STF. Então, assim, o STF ele não vai entrar no mérito da decisão do CNJ, ele vai avaliar apenas se o CNJ seguiu a legalidade. Se seguiu a legalidade, o mérito fica por conta do CNJ, tá bom? Porque é possível, sim, que eu consiga reverter uma decisão do CNJ no STF. Agora, só posso reverter se a decisão do CNJ tiver extrapolado a legalidade, porque eu não posso entrar no mérito da decisão, né? O STF, ele preserva esta competência do CNJ. E, por fim, é importante nós lembrarmos aqui que os estados, depois da criação do CNJ, começaram também a propor a criação de conselhos locais para controlar o poder judiciário local. O STF já disse que não pode se fazer isso aí, né? Não é possível a criação de órgãos de controle administrativo pelos estados membros, né? Porque já temos no Brasil o CNJ. O CNJ tanto vai controlar os órgãos estadual, federal, em nível 1º grau, 2º grau, STJ. Então não precisa a criação, não é necessária a criação de órgãos de controle em nível local. Se assim forem criados, esses órgãos serão declarados inconstitucionais pelo STF. Então, nós observamos aqui que o CNJ é um órgão do Poder Judiciário, tá? Mas é um órgão do Poder Judiciário diferente, né? É um órgão do Poder Judiciário que não tem função jurisdicional, é uma função administrativa, função disciplinar, ele controla o aspecto financeiro, controla se o Judiciário está cumprindo os princípios da administração pública e ele pode julgar disciplinarmente o juiz, né? Ele pode julgar o juiz disciplinarmente e a pena máxima que o CNJ pode dar a um juiz é a aposentadoria compulsória. Ah, professor, como o senhor falou que o juiz, que é vitalício, só pode perder o cargo por sentença transitada julgada. Essa hipótese, que é a vitaliciedade, que dá essa prerrogativa ao juiz de somente perder o cargo por sentença transitada julgada, é nas hipóteses de demissão. Mas quando há aposentadoria compulsória do magistrado, eu não estou demitindo ele vai continuar recebendo salário, mas vai continuar agora de forma o quê? Aposentada. Então o CNJ não pode demitir um juiz, só quem pode demitir um juiz é a função jurisdicional do Poder Judiciário, ou seja, um juiz vitalício, com mais de 2 anos de atividade, ele só pode ser demitido com sentença transitada em julgado em processo judicial, ou seja, processo em que o judiciário atue de forma jurisdicional. Agora, em um processo de cunho administrativo, de cunho disciplinar, que o CNJ julga um juiz disciplinarmente, a pena máxima que o CNJ pode aplicar é a aposentadoria compulsória. Na aposentadoria, ele continua em tese sendo juiz, mas um juiz inativo, e continua recebendo o provento agora aposentado, diferentemente da demissão. Se ele for demitido, ele não passa a receber mais dinheiro nenhum, não passa a receber mais verba nenhuma. Maravilha? Questão 7. Conselho Nacional de Justiça, nos termos preconizados pela Constituição Federal, é composto de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitido a uma recondução. Dentre os seus componentes, haverá necessariamente, e aí vamos para a questão aí, me ajudem, senhoras e senhoras que estão em casa, hein, colegas e colegas, questão correta aqui seria, de fato, a letra A, né? Que vai ter necessariamente um juiz do TRF indicado pelo STJ. Vamos só aqui fazer a devida revisão. O STF vai indicar todos os estaduais, o STJ todos os federais, o TST todos os trabalhistas, o Procurador-Geral da República vai indicar os membros do MP, os cidadãos vão ser indicados um pela Câmara e um pelo Senado, e os advogados pelo Conselho Federal da OAB. Então aqui a resposta correta seria 7ª questão, letra A. Tamo junto, vamos junto até a sua aprovação e confie, vai dar certo. Grande abraço.